Oi, oi, oi. Eu estou muito feliz de estar novamente aqui com vocês para trazer algumas ideias que me surgiram durante essa temporada de imersão e durante essa, vamos dizer assim, né, esse salto quântico que eu tenho feito com minhas experiências e com a minha vivência. Para quem não me conhece, eu sou a Beca, né? Trabalho com transformação, com produção de conteúdo, com autoconhecimento, sou terapeuta. Temos um grupo de estudo maravilhoso de manhã, onde nós lemos livros, debatemos e fazemos processos, né? Processos quânticos, processos de interface multidimensional. Trabalhamos como formiguinhas, né? Todo dia um pouquinho, às 6 da manhã até às 7, e sempre trazendo algo novo. E é um momento que nós estamos passando, um momento de reflexão, né? Uma das coisas que nós estamos agora incluindo dentro do nosso processo é toda a parte da intuição, é toda a parte de nos colocarmos num processo de desconstruir a nossa mente, né, das experiências indiretas. E isso me trouxe um alívio muito grande e me trouxe também uma liberdade. Liberdade do quê? Liberdade de entender, né? Certos momentos, certa realidade, a verdade, a presença, o aqui e agora. Né? Então vamos agora rapidamente abandonar todos os conceitos, né? Já que nós vamos falar de desconstrução, né? Vamos abandonar os conceitos, toda a percepção deles. Então vamos abrir uma janela para uma realidade. E nós sabemos que quando abrimos uma janela para uma realidade, somente a experiência direta pode dar acesso a essa realidade. Então, abrace agora a sua presença. E o que vai permanecer quando você abraça a sua presença é uma consciência pura, né? E isso aí eu quero dizer que é você. Então, essa consciência, ela vai trazer para você uma presença, uma colocação, uma postura, um modo de ser. E o que mais agora nós estamos discutindo e debatendo por causa dessa realidade que está sendo reconstruída para nós, vamos dizer assim, que nós temos que desconstruir aquilo tudo que nós já sabíamos, nós trazemos agora um conceito, vamos dizer assim, uma temática, né, no qual a nossa evolução tecnológica superou a nossa evolução emocional e espiritual. Portanto, nós estamos numa fase perigosa, onde temos mentes medievais e uma capacidade absurdamente moderna. Capacidade de acabar com guerras, capacidade de acabar com doenças crônicas, capacidade de reverter mudanças climáticas. Está aí. E essa é a nossa escolha. Então, nós estamos de frente com uma descoberta, com uma ferramenta, uma informação que foi feita um download para nós, muito poderosa. Assim como o fogo, a roda, a faca, né? Muitas delas, quando vieram, muito provavelmente tiveram a mesma
questões que nós estamos tendo hoje de desconstruir coisas, né? Meu Deus, o fogo, a roda, como é que vai ser? Para que vai ser usada? Como vai ser usado, né? A energia atômica também. Então, nós temos, sim, questões perigosas a discutir, questões úteis, questões práticas, mas o mais importante que eu venho aqui trazer para você e argumentar é a importância do seu preparo emocional e espiritual. Então, desconstruir coisas, experiências indiretas, na onde nós temos preconceitos, onde nós nos colocamos com rivalidade, com violência, com desamor, com falta de compaixão, com falta de ética, né? Então, é a hora, é agora. Para que tudo isso aqui se reverte para algo extraordinário, nós vamos depender de você, vamos depender de mim, de você e de todos que tiverem a intenção de olhar para tudo isso que nós estamos vivendo e perceber que vivemos um sonho lúdico, e um agora muito vívido e incalculável, inalcançável. Nossa imaginação ainda não chegou lá, não chegou, porque nós não temos vivência, a nossa consciência, que não se mede, é atemporal, onde estão os nossos sentimentos, pensamentos. É como se eu perguntasse para vocês, aonde se forma o seu sentimento, aonde se forma a imagem, por exemplo, minha aí para você. Você vai dizer na minha cabeça, sim, mas isso é uma química dentro dos seus neurônios. E você não vê a fotografia. Isso é um conjunto de rearranjos, E isso faz com que a gente desconstrua esse conceito de realidade e de experiência, de experienciar, Então, porque quando a gente chama na consciência, o exemplo que eu dei, nós estamos buscando dentro da gente, em alguma parte aqui dentro, uma química que vai trazer para você uma reação, uma memória, uma experiência indireta. E aqui o que nós estamos propondo é uma experiência direta. Porque sabemos que para nós termos acesso à realidade de verdade, nós sabemos que essa química no nosso cérebro, além dela não tirar essa foto, nós sabemos que existe um sistema de pensamentos, que gera, daí eu estou falando da consciência mesmo, Então, nenhuma leitura, nenhuma religião, nenhum estudo não vai lhe dar acesso à realidade. Apenas a experiência direta vai te dar a realidade. O que elas fazem? A filosofia, a arte, os estudos, elas vão te dar mapas. E nós estamos cheios de mapas, Mas o que adianta eu ter um mapa e dizer para você assim, agora eu vou lá na Rua Augusta, sei lá onde, ou vou no shopping Iguatemi, porque eu quero comer, sei lá, um sorvete. Então, se eu não pegar o meu corpo, pegar o mapa e ou pegar um ônibus, ou pegar o meu carro e ir até o shopping, eu não vou tomar o meu sorvete, eu não vou comer o meu doce, eu não vou fazer nada. Então,
quando a gente fala, a gente estuda, sim, a gente tem esses mapas, mas se você não experienciar diretamente, você não tem acesso. O acesso é do outro, a informação é do outro, a consciência é do outro, a imagem é do outro. E isso é que deixa a cabeça da gente conturbada. E é isso, esse é o problema. E é isso que eu estou propondo para nós aqui, a desconstrução disso tudo. Experiencie. Vá atrás do que está lhe trazendo sofrimento. Vá atrás daquilo que te traz alegria. Vá atrás daquilo que te traz sucesso, progresso. Porque hoje nós estamos passando na nossa percepção de terra, falam, né, que a terra é plana. Isso já caiu há muito tempo, ninguém mais acredita nisso, mas continua assim, tendo essa percepção que a terra é plana. Ninguém acredita mais nisso. Acreditam também, temos a percepção que este chão onde nós estamos sentados é estacionário. Mas não está. Ele está girando em uma velocidade vertiginosa, a milhares e milhares de quilômetros por hora. Que está girando em torno de um sol, que tem todo um contexto de outros planetas, de sol, planetas, estrelas, astros, num movimento espiral. Então, são percepções que temos que já mudaram, que estão sendo desconstruídas. E para falar um pouquinho, então, da inteligência artificial, vamos dizer assim, que vem desconstruir muitas coisas, né? Eu tenho visto que ela é construída por pessoas fisicalistas, né? Quando você vai atrás de perguntas, tipo, então como fazer para você adquirir consciência da sua vida, de Deus, ela se perde um pouco, aí você vai buscar, e ela aí fala de Buda, fala de Deus, fala de espiritualidade, aí ela vai buscar algumas coisas, mas a princípio, as primeiras respostas são pela ciência. Por isso que eu digo que as pessoas que estão alimentando a inteligência artificial, ela é fisicalista, e não dá para separar. Não dá mais para a gente separar. Porque nós não somos nada além do que a consciência, né? Nós somos a percepção. E quando a gente coloca fronteiras, né, separação, comparação, a gente torna uma coisa que é infinita, finita. E fica incompreensível. Mas sem a nossa atemporalidade, sem a nossa imaginação, as coisas ficam, né, perdidas. Então, quando a gente... E aí fica muito fácil falar de Deus. Aí fica muito fácil falar das informações que chegam pra gente. Porque estamos experienciando o infinito na finitude da nossa vida. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre os kleshas, que são causas raízes do sofrimento. Nós temos 5. O primeiro é a realidade percebida, quer dizer, a forma, né? E nós não sabemos ainda diferenciar a realidade percebida e a fundamental, quer dizer, sem forma. A não localidade e a localidade, o microcosmo e o macrocosmos, né? Sabemos que existe tudo isso, mas
causa ainda muito sofrimento você pensar sobre isso, né? Porque a realidade percebida é o que você está vendo, pegando, né? Pegando. E a outra é a fundamental, é o microcosmos, que você não está vendo, mas ele está aí, conectando você com algo maior, com suas células, com uma inteligência que faz tudo funcionar perfeitamente, dentro e fora de você. No cosmos, tudo que está fora está dentro, né? O segundo flechas, né, a causa raiz de sofrimento, é o apego à experiência que não tem forma e impossível de se agradar ou de se agarrar, de ficar. Então, por exemplo, nós nos apegamos a experiências passadas, mas você não é a experiência passada, mas você se identifica com ela, com as suas palavras, com as suas emoções, né, com a mudança. Então fica uma coisa tão inatingível e você se apega à experiência. Então, no momento, por exemplo, que você está ouvindo essas minhas palavras, elas já não existem mais, porque já foi. Porque você não consegue pegar, não consegue. Você não pode pegar o que eu estou falando, ou o que eu estou pensando. Você não pode pegar o amor, você não pode pegar a tristeza. Então, mas existe um apego a essas experiências vividas, que ficam armazenadas lá na sua consciência, né? E em qualquer momento, devido a esse apego, elas são acessadas por insights, por cliques, por momentos revividos. Então, não podemos nos apegar a algo inerentemente impermanente, em constante mudança. Seria como eu dissesse, agora prendam a respiração e nós estamos sufocando, e você não pode fazer isso. Uma hora você vai respirar. Você vai pegar aquilo que está te sufocando? Você não consegue pegar aquilo que está te sufocando, né? E isso é uma barreira para a vida, porque substituímos a vida por um modelo de vida, por uma experiência passada. É como você fosse a um restaurante e comesse o cardápio. Não, temos que trazer a realidade, comemos, experienciarmos diretamente. O terceiro clashes é a impermanência, né? Isso é uma grande, uma grande raiz do sofrimento, né? Estamos de passagem, estamos aqui experienciando, nesse exprimido dentro desse corpo físico, nesse veículo aqui, estamos experienciando. Nós temos esse microcosmos nosso que necessita dessa experiência por uma evolução, por um processo de adequação, nem que seja ilusório, impermanente. E maia, né? Um jogo de ilusão. Mas estamos aqui experienciando. E temos nada é para sempre. Nada para sempre. Vamos olhar as árvores, vamos olhar a natureza, vamos olhar a comunicação entre eles, né? Cada um tem um tipo de comunicação, cada pessoa na sua impermanência, cada ser, né, vívido no planeta é impermanente. E nós sabemos que essa impermanência depende de formas de comunicação. Os animais, eles se comunicam porque eles estão interligados, né, para acasalar, para comer, né? E
as plantas também. Então, as abelhas fazem danças, os pássaros também. Tudo isso para trazer a permanência, né, da espécie. Mas sabemos que estamos sujeitos, então, à morte, né? O quarto flechas é confundir-se com o seu self. Quer dizer, confundir-se com a sua mente egóica, o seu eu me amo, né? Então, entender que você precisa de um ego para sobreviver aqui, você precisa ser você, mas você não precisa idealizá-lo, você não precisa, você não tem a necessidade de aprovação, você não precisa da necessidade de reconhecimento, nada disso. E por último, o quinto flechas é o medo da morte. E além, por que eu estou falando dessas causas raízes de sofrimento? Porque elas estão interligadas. E como nós estamos falando no processo de desconstrução, nós sabemos que para resolver todas essas complicações, né? Esse jogo, esse emaranhamento que você está fazendo com esse sofrimento, com os flechas, é você pegar o fio da meada. Quando você vai ali, você percebe que ali, ó, aquele ponto ali, que, por exemplo, você não está percebendo, né, a forma, a realidade percebida, que a forma e a não formal, a fundamental, que não tem forma, que você não enxerga, né, porque você não tem capacidade para isso. Mas muitos animais têm, viu, capacidade. Então, por exemplo, a cobra, ela se orienta pela luz infravermelha, né? Então, são coisas que a gente não sabemos, mas quando a gente vai lá e fala assim, pô, vou desconstruir isso, porque isso aqui não vai me fazer feliz, desencadeia todo o resto e vai desconstruindo os padrões de sofrimento, porque um vai anulando o outro. Então, eu trouxe essas questões agora aqui para vocês, porque para mim, durante o processo agora de imersão, houve muitas desconstruções. Houve muito olhar permissível, um olhar onde eu me emaranhei com consciências, né, de informações de alto nível, com consciências de acesso mesmo a uma realidade prática, né? Onde a gente trabalhava das 7 às 10 da noite, praticando japamala, praticando... japamala é um mantra, né? Onde a gente invoca a presença da alegria, do Deus. E todo dia fazíamos também às 6 horas, perdão, a gratidão, a invocação do cosmos, né, o microcosmos, sua energia para trazer esse florescer e a compreensão que estamos sim juntos, não há separação, não há separação, não há comparação, porque cada um é um e cada um tem sua beleza. Então, tudo isso que foram colocando durante todo esse tempo na nossa, vamos dizer, caixinha aqui, né, de consciente, foi trazendo os distúrbios e os sofrimentos que a humanidade tem carregado. Mas o que eu quero dizer para vocês que isso aqui tudo continua sendo uma mentira, continua sendo uma mentira mágica, né? E quando a gente percebe isso e desconstrói tudo isso, não temos mais a separação.
e podemos fazer milagres, obter bênçãos. Porque quando as pessoas me falam assim, não, mas e aí, como é que você faz, não sei o quê, eu tenho o meu instinto, né? E isso é uma outra coisa que eu comecei a falar aqui, que nós estamos trabalhando muito isso, lá na imersão trabalhamos muito isso, o instinto. Deixar com que o mental pare um pouco e dê sossego pra gente. E a gente escute o nosso instinto. E os nossos instintos, a nossa intuição, vamos dizer assim, ela vem confirmando. Vocês não podem imaginar a quantidade de vezes que eu olhava no meu celular e eu via as horas iguais. Eu até fiz um print das telas, eu tenho muitas. E isso, para mim, é uma conexão com o microcosmo, com os meus anjos, os meus guias e mestres, dizendo, vai, confia, confia. E sabe aquele momento que você fala assim, e agora, né? Como é que eu vou fazer com isso aqui? Para. Respira e confia, porque a solução vem. E quando a gente não tem uma forma, uma estrutura, ou um pensamento fixo num resultado, ela vem mais rápido. Porque muitas vezes estamos esperando um resultado, uma confirmação, e o que o cosmos está preparando para você é muito maior. Então a gente solta, mas não deixe de fazer aquilo que você tem responsabilidade. Faça com amor. E desconstrua todos os preconceitos, desconstrua todas esses jogos de ilusão. Porque no final, nós vamos estar em forma, nós vamos estar em atemporalidade, nós vamos estar juntos no cosmos, nesse microcosmos, trabalhando, vivendo, experienciando, né? Então traga para você essa experiência. De qualquer forma, eu vim hoje falar isso, é um assunto bem difícil, eu precisei estudar para vir falar isso aqui para vocês, e isso me deu um grande prazer. E eu queria que você comentasse aqui comigo o que você achou sobre isso e como é que está essa sua realidade. Como é que você está encarando tudo isso? Porque eu vejo muitas pessoas num sofrimento, numa ansiedade muito grande e sem ver saída, porque está muito, muito, muito identificado com aquilo que não é seu, com aquilo que foi colocado para você, com aquilo que chegou como informação para você e você se identificou totalmente. Mas você não é isso. Não é isso. E quando a gente tira, né, essa máscara, quando é o trabalho que nós estamos fazendo e que nós fizemos lá na espiritualidade, dá um frio muito grande na barriga, porque a gente perde o chão. Porque quem é você? Quem é você? Sem todas essas identificações. Você se descompõe, você se desestrutura, você se desfaz. E o que sobra? Dá um frio na barriga. Porque nós estamos acostumados, nós fomos adestrados a isso. A nos comportarmos assim, assado, perante, né? E aí, de repente, você... Ai, e agora? Quem sou eu? E aí nós vamos reconstruindo passo a passo, porque eu sou Deus na Terra, você também. Nós somos feitos à imagem e semelhança dele. E ele é infinito, ele é belo, ele é amoroso, ele é bênção, ele é perdão, ele é agradecimento, ele é experiência.
Deus, nós estamos aqui experienciando Deus na sua infinitude, nessa finitude que é o nosso veículo. E não existe, eu acho que, prazer maior do que esse. E um dos motivos também que eu vim falar sobre esse tema aqui é que amanhã vai fazer 2 anos que o meu esposo faleceu. E eu juro para vocês, eu precisei desconstruir muita coisa na minha vida, muita coisa, para reconstruir de maneira diferente, com coragem, com confiança e na certeza absoluta que tudo vai dar certo. E cada dia que eu levanto, que eu pratico o meu japa mala, que eu faço os meus mantras, que eu faço os meus processos, meus comandos quânticos, é um dia diferente. E eu me vejo cada vez mais emaranhada com a informação primordial, né? Deus. E é o que eu desejo para você, que você possa também atingir esse posicionamento, essa desconstrução na sua vida que está vindo. E temos que nos preparar para que tudo isso não seja desperdiçado. Essas informações que estão chegando de alta tecnologia não seja desperdiçado. Não tenham medo. A inteligência artificial não vai jamais substituir o homem porque ela não tem consciência. Ela não sente, ela não ama, ela não pensa. Ela não sente tristeza, né? Então, para ser igual a nós, tem que ter consciência, onde está armazenado tudo isso. Ela tem sim um chip que é alimentado pelo homem, onde ele armazena com informações, não experiências diretas. Então era isso. Dê o seu like, faça seu comentário, por favor, do que você achou sobre tudo isso que eu falei aqui. E faça perguntas também, vou ficar muito feliz em poder trazer minha experiência aqui através das perguntas de vocês. Para quem ainda não me viu, a Beca aqui, um beijo grande e um ótimo final de semana.